É muito bom poder estar junto, é muito bom podermos estar em comunhão, é muito bom nós podermos ouvir e receber a palavra de Deus, e é muito bom nós podermos ter relacionamento, porque a igreja serve, como nós costumamos dizer e ensinar, para nós podermos celebrar, para nós podermos receber e para nós podermos repartir, para celebrarmos a vida e a vitória que o Senhor nos deu e podemos adorar enquanto celebramos, para podermos receber aquilo que o Espírito Santo nos vai transmitindo e vai tocando a cada um de nós, e para que nós possamos depois repartir nos restantes dias da semana a vida que nós recebemos ao domingo, principalmente, quando estamos juntos, não é para nós guardarmos para nós como uma represa, é para nós repartirmos com toda a gente com quem a gente se cruza durante a semana, começando pela nossa casa, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola. É isso que o Senhor nos chama para repartir. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler 3 versículos do Evangelho de Lucas. Vamos ler do 13 ao 15. É o terceiro Evangelho, Lucas. Um homem que escreveu coisas poderosas que ele viu. Deixa-me fazer aqui uma pausa antes de ler a palavra. Hoje em dia, nós estamos a presenciar notícias na televisão de guerras de um lado, guerras no outro, tumultos aqui, tumultos ali. Não vou entrar nas razões, não é isso que eu quero chegar. Se nós tivéssemos que daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, deixar para a posteridade aquilo que nós estamos a presenciar agora, ano 2024, todos nós conseguimos, amém? Nós conseguimos pegar num papel, uns com mais facilidade, têm mais elaboração para fazer redações, como a gente fazia na escola, né? Outros com mais dificuldade, uns de uma forma mais sucinta, outros de uma forma mais elaborada, mas a gente escrevia o que se passou. Morreu não sei quem, a guerra começou no não sei quê, 7 de outubro houve um ataque terrorista contra ele. A gente conseguimos ou não conseguimos escrever isso tudo? Porquê? Porque nós vivenciámos isso. Coisas à distância, claro, só pelas notícias, pelas televisões, pela internet, mas outras, se calhar, nós vivenciámos pessoalmente. Vimos uma manifestação ali, vimos uma coisa que aconteceu aqui. Os Evangelhos é exatamente a mesma coisa. Não é invenção da cabeça nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. Eles viveram 3 anos e meio, sensivelmente, com Jesus. Eles viram coisas a acontecer, eles presenciaram, eles sentiram coisas, eles foram mudados, eles foram transformados. E o que eles escreveram foi o que eles viram e o que eles viveram. Não foi de ouvir dizer, não, eu ouvi que Jesus curou um cego. Não, eles estavam lá quando Jesus curou um cego. Eu ouvi dizer que Jesus chegou ao pé de Lázaro 4 dias depois de ele estar morto, mandou-o sair, tiraram a pedra e Lázaro saiu e estava vivo. Não, eles estavam lá. Eles viram as lágrimas de Jesus quando soube que o seu amigo Lázaro tinha morrido. Portanto, os Evangelhos são verdade escritas por homens que presenciaram, com uma diferença ainda adicional. O Espírito Santo ajudou cada um deles a escrever da forma mais correta e mais adequada, porque nem todos eles tinham essa capacidade. E por isso nós percebemos que um escreve de uma forma mais científica, por exemplo, outro escreve de uma forma mais analítica, outro escreve de uma forma mais sucinta e outro escreve de uma forma mais amorosa. O Senhor escolheu 4 homens dos 12, dos 11, Judas, não, dos 11 que o acompanhavam com detalhe para escrever, porque esses 4 homens, com as suas formas diferentes de observar as coisas, acabam por nos representar como humanidade. Uns mais amorosos, uns mais analíticos, outros mais sucintos, outros mais científicos. E todos escreveram a mesma coisa, mas com visões diferentes. Mas visões de quem estava com Jesus. Amém? Eles não escreveram um romance de ficção científica, eles escreveram a verdade que aconteceu. Por isso é importante nós percebermos os Evangelhos representam a verdade, um ínfimo do que aconteceu nos 3 anos e meio, mas a verdade que aconteceu com Jesus. Amém? Parênteses à parte. Lucas, capítulo 12, verso 13, diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre,
dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele é Jesus, lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém. Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo nas tuas mãos. Nós confiamos em ti mais do que em tudo o resto. Sabemos que nos vais trazer esta palavra, que vais gravá-la no nosso espírito, que vais tocar nos nossos corações, que vais mudar cada um de nós. Que nós possamos hoje sair daqui cheios da tua presença e principalmente tocados e transformados por ti. Tu sabes a necessidade que cada um de nós tem. Então te peço que possas abrir os nossos ouvidos espirituais e preparar o nosso coração como uma terra firme para que esta palavra possa entrar de uma forma poderosa e seja uma semente que germina e dá fruto para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Se eu conseguisse ler os pensamentos, não consigo, graças a Deus. Não sou ilusionista. Se eu conseguisse ler os pensamentos, hoje era o dia em que eu iria ver na cabecinha de alguém dizer assim, afinal o pastor vai falar sobre finanças. Está sempre a dizer que não diz nada sobre finanças. E hoje vai falar sobre finanças. Não, não vou falar sobre finanças. Porquê? Porque este versículo, claro, tem uma componente financeira, mas tem uma componente profética, que é isso que o Senhor nos quer trazer hoje. Claro, vai haver um dia, e o Senhor tem estado a falar comigo sobre isso, em que nós vamos ter que ser ministrados sobre finanças, porque é um princípio bíblico importante, sabermos gerir as nossas finanças e sabermos gerir as finanças do Senhor. E quem não cumpre princípios bíblicos, o Senhor já nos ministrou, nós abrimos uma legalidade nas nossas vidas, e com as finanças não é diferente. Deixa-me fazer aqui um parênteses, eu não vou falar de finanças também, mas deixa-me fazer aqui um parênteses. As causas maiores, talvez as duas causas maiores, pelas quais muitas pessoas na sua caminhada cristã são feridas numa igreja, uma são as finanças e outra são os relacionamentos. As finanças porque se vê coisas erradas que as igrejas muitas vezes fazem com as finanças, que manipulam as pessoas para fazer coisas erradas. E isso fere e afasta as pessoas de Deus. E por isso é importante nós sabermos gerir e saber o que se deve fazer com as finanças. E a outra é os relacionamentos. Por causa dessas manipulações que muitas vezes muita igreja, infelizmente, algumas igrejas, muita não, algumas igrejas fazem, isso afasta as pessoas de Deus. Porque acha que o ser humano, quando olha para o outro, não olha com o amor de Jesus e olha com um interesse qualquer. E quando já não precisa dessa pessoa, descarta e passa para a próxima. Isso não é o que o Senhor Jesus nos ensina. E nós, uma das coisas que o Senhor nos disse desde o início, e nós vamos celebrar em breve o 4º aniversário da Igreja, é a principal razão da arca, é para nós sermos curados e tocados pelo Senhor, para podermos ter a vida plena que Jesus vem para nos dar. Amém. Jesus não veio só para nos libertar dos pecados. Amém. Maravilhoso. Jesus não veio só para nos trazer a vida eterna. Amém. Maravilhoso. Jesus veio para termos vida plena e de abundância com Ele. E isso é muito importante. Amém. Na semana passada nós celebramos na sexta-feira tabernáculos. Na outra semana início de tabernáculos. No domingo tivemos a nossa festa de tabernáculos e na quarta-feira nós encerramos tabernáculos. Na sexta-feira o Senhor nos trouxe uma palavra sobre distrações, uma palavra poderosa, como isso nos desvia do caminho que Deus tem para nós, do caminho que o Senhor tem para nós. Nesta quarta-feira o Senhor trouxe-nos uma palavra que essencialmente falava da aliança, da obediência e das consequências quando nós quebramos, quando nós nos afastamos. Por isso hoje, nós dando uma sequência àquilo que o Senhor começou a trazer, nós não vamos falar de finanças, nós vamos falar de riqueza. Porque riqueza não é a mesma coisa que finanças. Pode parecer, mas não é. Não é mesmo a mesma coisa. Pensa assim comigo. Imagina que o Senhor Jesus entrava agora ali pela porta da arca. Materializado. Da mesma forma que ele entrou junto com os seus discípulos. O Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que depois de ele ter ressuscitado, ele viveu juntamente com os seus discípulos, não só em espírito, mas materializado.
para eles poderem ver Jesus e ouvirem Jesus. Imagina que o Senhor Jesus vinha por ali, entrava por aquela porta, sentava-se aqui no altar, porque ele pode fazer isso, porque o altar é dele, amém? A igreja é de Jesus. Imagina que ele chegava aqui e que o Senhor Jesus nos dizia assim, algo do género. Quem quiser pode vir aqui à frente e pode-me colocar uma pergunta. A pergunta que quiserem, sobre o que vocês quiserem, porque eu vou responder completamente e de forma que se entenda. Quem é que vinha aqui à frente? Eu acho que todos nós vinhamos uma oportunidade de estar com Jesus. Eu não sei o que é que alguém iria perguntar. Eu sei o que eu iria perguntar se tivesse essa possibilidade. Se Jesus estivesse aqui e me desse essa possibilidade, eu sei o que iria perguntar. Aquele homem estava perto de Jesus. Aquele homem de Lucas viu Jesus passar. Jesus estava a caminho de fazer algo e vinha de fazer algo. E aquele homem viu Jesus passar e fez um pedido a Jesus. E fez um pedido que foi para que o seu irmão pudesse repartir a herança com ele. Ele teve a oportunidade de falar com o homem mais poderoso do mundo e a preocupação dele não foi perguntar pela sua vida, não foi pedir que o Senhor fizesse um milagre. A maioria das pessoas pediam milagre. Nós temos o exemplo do cego Bartimeu, estava à beira da estrada e quando pressentiu que era Jesus que passava, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tanto gritou, que Jesus disse: vão buscar esse cego. Ou seja, porque as pessoas precisam de algo. Todos nós precisamos de algo, amém? Todos nós precisamos de um toque do Senhor na nossa vida. E aquele homem teve essa oportunidade e resolveu perder o seu tempo, literalmente, para dizer: Jesus, mestre, intervém, fala com o meu irmão, diz-lhe para ele repartir a herança comigo. Coisa perfeitamente banal e que não acrescentaria nada à vida dele, apenas cifrões. Era a mesma coisa que nós virmos aqui à frente, o Senhor Jesus sentado e a gente dizer assim: Senhor Jesus, diz-me o número do Euromilhões da próxima semana. Era literalmente a mesma coisa. A nossa preocupação seria apenas com finanças. E eu acredito que se nós fizéssemos essa pergunta ao Senhor Jesus, acredito que a resposta que Ele daria ao que fizesse foi a mesma que deu àquele homem, para ter cuidado com a avareza. Porque a vida não se mede pelo que se possui. A vida mede-se pelo que de Deus nós temos na nossa vida e por aquilo que nós doamos da nossa vida a Deus. E quando eu estou a falar de doar, mais uma vez, não estou a falar de cifrões, não estou a falar de euros, de dólares, de libras, de reais. Não, estou a falar de riqueza e não de finanças. Porque podemos ser ricos e não ter finanças. E podemos ter finanças e ser pobres. Pode ser incrível. Pobres no sentido de não ter riqueza nenhuma. A frase correta é essa. Eu posso ter muito dinheiro no banco, ser tipo Tio Patinhas. Quem lembra do Tio Patinhas da banda desenhada? Tinha um cofre cheio de notas e moedas, ele andava lá junto com os seus sobrinhos, com o Donald e os meninos. Ele era rico de finanças, mas era pobre de riqueza. E nós podemos ser isso, ser pessoas com muitas finanças e pouca riqueza. E como eu disse, eu não vou falar de finanças, mas de riqueza. E qual é essa riqueza? A riqueza que eu posso ter é tudo que não é finanças e eu posso dar a Jesus. Hoje o Senhor Jesus não nos vem aqui pedir para nós darmos finanças. Hoje o Senhor Jesus não vem aqui usar um tempo de palavra de ministração para falar das nossas finanças, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Jesus não nos vem aqui pedir finanças. O Senhor hoje vem aqui pedir para nós doarmos a nossa vida. O Senhor hoje vem aqui falar connosco para nos dizer que nós temos coisas para doar a Ele, que nós ainda não conseguimos, ou não queremos, ou não percebemos e que precisamos de doar na nossa vida. Abraão, a Bíblia nos ensina lá, em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que Abraão era um homem muito, muito rico. Abraão tinha tudo. Naquela altura tinha servos, que era importante, que era sinal de riqueza. Tinha animais, tinha gado, tinha terra e terra com água, que é valiosa. Ele tinha tudo, menos uma coisa. Ele não tinha um filho. A riqueza que ele queria ter, ele não tinha. Ele tinha finanças. Perdoe-me a expressão, até perder de vista. Mas ele não tinha um filho, que era a riqueza que ele queria. Eu tenho a certeza que se alguém chegasse a Abraão e dissesse assim: dá-me tudo o que tu tens e eu dou-te um filho, eu tenho a certeza que Abraão dava o gado todo, os servos todos, porque o desejo do coração dele
era ter um filho. E eu tenho a certeza que ele daria. Pergunta, Deus pediu-lhe alguma coisa em troca para lhe dar um filho? Porque Deus deu-lhe um Isaac? Não. Claro que Deus não pediu nada em troca. Mas Deus, há muito tempo atrás, tinha pedido uma coisa chamada obediência a Abraão. E Abraão obedeceu. Sem que Deus... Porque Deus não nos pede nada em troca. Deus não negocia connosco da mesma forma que nós não devemos negociar com Deus. Mas Deus houve uma altura que chegou, está lá em Gênesis 12, chegou ao pé de Abraão e disse: sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa o conforto, deixa aí o teu ar-condicionado, deixa aí o teu carro, deixa aí a tua televisão, deixa aí as tuas coisas todas que tu fazes e vai para aquela terra que eu te vou mandar. E Abraão, sem saber sequer para que terra era, sem saber se ia ter meios de sustento nessa terra, obedeceu. O que Deus lhe disse naquela altura é a mesma coisa que Deus nos diz hoje. O que é que eu tenho que eu devo doar a Deus na minha vida? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que largar? O que é que Abraão fez? Abraão confiou e obedeceu. Porquê? Porque era Deus a falar com ele. Não se escudou com desculpas, não se escudou com segundas palavras, com a forma como eu uso esta semântica, a forma como eu uso aquela. E o resultado dessa obediência, não tem dúvidas nenhumas. E no percurso em que Abraão mesmo assim fez algumas coisas que não foram completamente certas, um pouquinho à nossa semelhança. Amém? Nós, na nossa caminhada espiritual, nós não fazemos tudo certo. Amém? A gente há dias que as coisas não correm bem. Há dias que temos um comportamento errado. Há dias que a gente faz errado. Há dias que a gente se arrepende daquilo que faz errado, porque somos humanos. E Abraão também se arrependeu do que fez errado. E essa confiança em Deus, essa obediência em Deus, fez com que mais tarde o Senhor lhe tenha dado a maior riqueza da vida de Abraão, que foi Isaac. E Abraão não precisou de pedir a Deus um filho. Foi Deus que foi ter com Abraão e disse: eu te darei um filho. Quando ele já não tinha hipótese, naturalmente falando, nenhuma de ter esse filho. Porquê? Porque Deus honrou, podemos dizer assim. Deus viu o desejo do seu coração e Deus lhe entregou uma riqueza. Nós no domingo passado, no domingo antes dos tabernáculos, o Senhor ministrou-nos sobre a dracma perdida, aquela parábola da mulher que percebeu que tinha 10 dracmas em casa e que tinha perdido uma. E lembram-se que o Senhor nos ministrou sobre uma riqueza que nós poderíamos ter perdido. Abraão quase que perdeu essa riqueza, porque um dia Deus pediu essa riqueza de volta. Um dia Deus chegou ao pé de Abraão e disse: é para entregares o teu filho Isaac em sacrifício. Ou seja, a riqueza que Deus tinha dado, o Senhor estava a dizer: eu quero essa riqueza para mim. E nós vemos claramente na Bíblia, no livro de Gênesis, o que é que Abraão fez. Abraão não fugiu com o filho. Não, eu vou fugir, eu vou me esconder, fazer de contas que não entendi. Não, se calhar Deus não falou bem isso. Não tive a revelação. Sabem que às vezes os crentes usam essa coisa quando a gente não quer. Ainda não tive a revelação. A bênção a gente tem sempre a revelação. Quando é para nós fazermos alguma coisa, às vezes usamos esse subterfúgio da revelação. Abraão levou Isaac. A Bíblia diz-nos isto no capítulo 22 de Gênesis. Levou Isaac para sacrificar, para oferecer a Deus. Leiam esse capítulo 22 de Gênesis. É um capítulo lindo e maravilhoso. E o que é que Deus fez quando Abraão chegou lá com o filho? Abraão chegou com o seu filho. Abraão levava o cutelo na mão, pronto para fazer o sacrifício. E a conversa... Leiam, porque a conversa de pai com filho é algo lindo, lindo de se ver. Deus sacrificou Isaac. Hoje nós sabemos o fim da história. Deus não sacrificou Isaac. O Senhor proveu no último momento o animal para o sacrifício. Porquê que Deus fez isto? Porque Deus, na realidade, não queria a riqueza que lhe tinha dado. Deus queria o coração de Abraão completamente. Deus queria a obediência completa de Abraão. Deus queria que Abraão pensasse assim: se Deus me está a pedir, eu sei que é o melhor para mim e eu vou fazer, mesmo sem entender. E Abraão fez o quê? No seu coração, Abraão deu a maior riqueza a Deus. E ele não sabia, não lhe passava pela cabeça que Deus não ia fazer o sacrifício. Portanto, foi de coração, foi verdade quando Abraão diz: eu vou entregar o meu filho. Foi verdade. Não foi um subterfúgio a jogar com as palavras. Ou seja, ele entregou a maior riqueza para Deus. E o que o Senhor hoje nos quer ministrar é que a nossa vida não consiste na riqueza do que possuímos, mas a nossa vida consiste na nossa capacidade de doar a nossa riqueza a Deus. Não estou a falar, mais uma vez, de cifrões.
daquilo que nós temos que entregar da nossa vida, aquilo que nós consideramos que é muito importante, mas que temos que colocar no altar de Deus, da mesma forma que Abraão colocou no altar para fazer esse sacrifício. Porque é um sacrifício entregar uma riqueza, é ou não é? Deixa-me fazer aqui um parênteses para vos contar. Eu nasci espiritualmente numa igreja que tem uma coisa, ainda tem hoje, que a maior parte das igrejas tem, que nós não temos, que é um tempo, uma palavra específica para oferta, para que se faça a oferta. Tem um louvor, tem uma palavra específica. E ao fim de algum tempo, nós estivemos lá 12 anos, acho que foi, e ao fim de algum tempo, eu já sabia quem eram as pessoas que, quando chegava a palavra da oferta, tinham uma necessidade urgente de ir à casa de banho. Eu até já sabia por antecipação e dizia à minha esposa, olha, agora é a palavra da oferta, o não sei quantos vai se levantar e vai descer. Aqui é automático. Porquê? Porque as pessoas não, estamos a falar de finanças neste caso, não se sentiam confortáveis a entregar finanças. E então fugiam, ausentavam-se do templo, iam à casa de banho para não estar presentes. E é isso que o Senhor quer hoje que a gente entenda. E mais uma vez, não estou a falar de finanças, que não é para nós fugirmos do altar como Abraão teve, é para nós entregarmos no altar aquilo que é uma riqueza para nós. E às vezes essa riqueza, se está guardada no nosso coração e nós não conseguimos abrir mão dela, isso impede que a nossa caminhada seja uma caminhada cada vez mais produtiva com Jesus. E nós ficamos a tropeçar muito mais vezes. Porque isso é algo que é importante. Deixa-me fazer-te uma pergunta que ainda te lembras. O que é que o Senhor Jesus disse àquele homem que o interpelou? Disse que não era importante as finanças e que era uma avareza que ele estava a ter. E enquanto ele fosse avarento, ele não iria usufruir de coisas melhores na vida dele. Isto é a tradução para o século XXI daquilo que o Senhor Jesus disse. E enquanto nós não conseguirmos entregar essa riqueza, nós não vamos usufruir de tudo o que Deus tem para nós. Qual é a riqueza que nós hoje poderemos dar a Jesus? Não estou a falar de finanças, mais uma vez. Para alguns, se calhar, até pode ser isso. Amém? Para algum de nós, para alguém que esteja a ver, para alguém que esteja a assistir à gravação, até pode ser a riqueza, pode ser a finança. O ser capaz de se libertar das finanças para viver em paz. Mas, para a maioria de nós, não é essa a riqueza que o Senhor quer. Voltando a Gênesis, voltando a Abraão, quando o Senhor pede sua maior riqueza, o Senhor pediu, acima de tudo, confiança, obediência. O Senhor pediu coisas simples, que é o que está associado à vida de Isaac. Confiança, obediência. E Abraão passou no teste, se é que eu posso dizer isso. Abraão mostrou que o seu coração estava em Deus. A confiança era tal. Pensa assim comigo. Ele não tinha um filho, que era o grande desejo dele. E ele teve a ousadia, a confiança e a fé de entregar aquela riqueza que ele não tinha. E se o Senhor te pedisse hoje alguma coisa, o que é que tu farias? Deixa-me dizer de outra maneira. O que é que o Senhor talvez te tenha pedido desde há alguns tempos atrás? Desde que o conheces, desde que começaste a ter um maior entendimento com Jesus, o que é que o Senhor te tem pedido? Tens passado no teste como Abraão? Ou temos ficado escondidos e jogado com as palavras e não entregamos, e não abrimos mão, e não dizemos, eu confio? Jesus nunca te vai pedir uma riqueza se nas pequenas coisas da nossa caminhada nós não fomos capazes de ir liberando coisas e abrindo mão delas. O Senhor nunca te vai pedir a mesma riqueza que pediu a Abraão, que era a grande riqueza dele, se as pequeninas riquezas, por assim dizer, que até hoje na tua caminhada cristã o Senhor te foi pedindo, as pequenas renúncias, nós não fomos capazes de dar. Lembras da parábola dos talentos? O que o Senhor nos diz no final é: aquele que foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Isso só vai acontecer, esta parábola na nossa vida. O Senhor só nos vai pedir essa riqueza que vai mudar realmente a nossa vida, se nós formos libertando pequenas coisas. Mais uma vez, não estou a falar de finanças. Se nós formos abrindo mão de pequenas coisas que nós até sabemos que deveríamos abrir, mas ou não queremos, ou não conseguimos e não lutamos para que sermos capazes de nos libertar delas. E enquanto isso não acontecer, nós não sabemos bem como é viver plenamente com Jesus.
Sabes o nome deste homem que falou com Jesus, que pediu a herança? Não. Porquê? Porque não foi minimamente relevante, perdoem-me a expressão. Ele teve a oportunidade da vida dele e ele perdeu essa oportunidade. Jesus até lhe responde de uma forma um pouquinho forte quando diz: homem, tu achas que eu sou juiz aqui numa causa dessas? Achas que o meu ministério, achas que o reino de Deus é para estar a ser juiz de uma causa dessas, algo tão comezinho, algo tão sem importância? Porque realmente Jesus não é para nós gastarmos a vida que Jesus nos dá com coisas sem importância. É para gastarmos a vida que Jesus nos dá com coisas com importância. Aliás, a Bíblia nos diz que este homem estava no meio da multidão, portanto era alguém que não tinha intimidade com Jesus. O que nos mostra também uma coisa, profeticamente falando, que quem não tem intimidade com Jesus preocupa-se com coisas básicas e banais. Quem tem intimidade com Jesus consegue ouvir a sua voz e consegue ir abrindo mão disto, abrindo mão daquilo, para um dia ser como Abraão, que entregou a sua maior riqueza a Deus. Amém. Por isso é que Abraão é conhecido como o pai da fé, como um dos patriarcas. Porquê? Porque o seu exemplo de abnegação do que era o seu interesse, entregando a maior riqueza, confiando em Deus, é algo que nos mostra que nós podemos ser assim. Amém. Nós não podemos só olhar para as coisas que Deus pode fazer por nós. Nós temos que perceber o que é que eu posso fazer por Deus. Sim, nós podemos fazer muita coisa por Deus. Muita coisa. A primeira coisa é nós mudarmos a nossa vida, é deixarmos, é queremos mudar a nossa vida. Mas há muita coisa que nós podemos fazer para Deus. E eu não estou só a falar dos missionários que dão a sua vida noutros países, dos evangelistas que percorrem terras e terras a falar de Jesus. Nós podemos fazer muita coisa com pequenas riquezas que nós podemos abrir mão para Jesus. E Abraão ficou, enquanto que aquele homem que perdeu a oportunidade da vida dele, talvez com Jesus, Abraão não perdeu. E Abraão ficou conhecido, e é conhecido, por ser o homem que tem a maior descendência natural do mundo. Não é? Ele tem uma descendência natural maior que as areias da terra. E tem uma descendência espiritual, como nós, por exemplo, maior que as estrelas do céu. Porque nós somos essa descendência espiritual de Abraão. Portanto, isto tudo porquê? Porque ele abriu mão de uma riqueza e o seu coração se entregou completamente ao Senhor. Ele deixou um legado para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E deixa-me dizer-te uma coisa que talvez não tenhas percebido, mas se leres bem este capítulo 22, vais perceber uma coisa. O primeiro homem a ver Jesus, antes de Jesus estar na terra, foi Abraão. No momento em que Jesus vem e diz que ele proveu o sacrifício. Foi Jesus que esteve ali presente. Portanto, Abraão conseguiu viver coisas que mais ninguém conseguiu viver. Porquê? Porque entregou o seu coração completamente a Deus. E a pergunta que o Senhor tem para nós é: que riquezas estamos nós prontos para entregar a Jesus? O que é que nós estamos prontos a abrir mão da nossa vida? Depois disto tudo que nós já falámos, será que se tu tivesse a possibilidade de vir fazer a tal pergunta a Jesus, será que já não farias a mesma pergunta? Será que já fazias outra? É isso, a intenção que o Senhor tem para nós. Levar-nos a pensar: o que é que eu posso fazer diferente hoje do que eu fiz ontem? O que é que eu posso fazer diferente? Porque para nós tudo é relativo, depende de como o nosso coração está. Se está feliz, se está triste, se está contente, se está eufórico, se está confiante. Para nós tudo depende do nosso estado de alma. Mas eu tenho uma notícia para te dar: Deus não é relativo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que se agradou da abnegação de Abraão é o mesmo Deus que se agrada quando nós hoje abrimos mão de coisas que para nós são super importantes para podermos fazer o que é o certo e abrirmos o coração completamente para Deus. Deus não muda os seus princípios, Deus não muda. Os princípios do tempo de Abraão e de Moisés são os mesmos que são hoje. A sua palavra é exatamente a mesma. A diferença está em nós e no nosso coração. A diferença não está em Deus. Posso provocar um pouquinho? O que é que o Senhor Jesus poderia pedir-te hoje que te fazia ficar com urticária e torcer todo? Oh, não, Senhor, não me peças isso. Se há alguma coisa dessas, é isso que tens que entregar a Jesus. Se há alguma coisa que se Jesus te viesse pedir para entregar, tu dizias: nem pensar nisso,
É isso mesmo. É porque há uma coisa em nós, no nosso coração, que nós estamos a guardar ali como algo intocável. Nem o Espírito Santo pode tocar, não deixamos que Ele toque. Mais uma vez, não estou a falar de finanças. A Bíblia nos mostra lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, que Deus teve uma conversa com Moisés, porque o povo estava a fazer muita coisa errada, e um dia o Senhor disse a Moisés que não queria fazer mais nada com eles, que não os ia deixar sozinhos, que iria mandar um anjo ir à frente deles. Esse anjo ia batalhar com eles, esse anjo ia ajudá-los em tudo o que eles iriam fazer, esse anjo iria levá-los até à terra prometida para que nada lhes faltasse. Um bom negócio. Eles não ficavam sozinhos, eles não ficavam ali perdidos. Mas Moisés disse a Deus que não queria. Moisés disse que não queria nada de Deus que não fosse a sua presença. Ou seja, o que Moisés está a dizer de uma forma clara é: eu não saio deste lugar, eu prefiro continuar no deserto, eu prefiro continuar numa situação que não é boa, que é difícil, mas ter a tua presença, do que chegar à terra prometida, mas sem ter a tua presença, meu Deus. O anjo faz tudo por mim, ok, mas Deus, a presença de Deus, eu não troco por nada disso. Porquê é que ele diz isto? Porque ele sabe que nada sabia. Temos que usar o tempo correto. Ele sabia que nada se pode comparar à presença de Deus. Então, o que é que nós queremos, principalmente na nossa vida? É termos alguma coisa que para nós é importante, mesmo que isso implique não termos a presença de Deus de uma forma constante e real? Se fizermos isso, que podemos fazê-lo, nós temos a ser como aquele homem que está na presença de Jesus e fala uma coisa absolutamente sem sentido. Se há alguma coisa que Deus te podia pedir hoje e que te gostaria, essa é a riqueza que tu tens que abrir mão. Porque é algo que faz com que o teu coração ainda não esteja completamente entregue no altar do Senhor. Eu não estou a dizer que é nada de errado, amém? Eu não estou a dizer que nós temos alguma coisa de errado. Isaac não era errado, amém? Era um filho que Deus lhe deu. Mas estava a ocupar um lugar no coração de Abraão. E estava a tirar, muito provavelmente, o lugar de Deus como primazia no seu coração. Então o que nós temos que perceber é: o que é que há no meu coração? Porque quando eu estou aqui a falar que nós temos que dar algo ao Senhor, não estou a falar literalmente, não é? Estou a falar de algo que nós temos que abdicar no nosso entendimento, nas nossas emoções, na nossa alma. Porque todos nós temos, com certeza, alguma coisa que, se nós pararmos para pensar, ou é algo que não é bom e nós não conseguimos largar ainda, ou é algo que nos está a ocupar o lugar de Deus e que, muitas vezes, toma esse lugar no nosso coração. Todos nós temos, com toda a certeza, alguém. Agora, nós podemos fazer como aquele jovem rico que foi ter com Jesus e que disse: o que é que eu posso fazer para te seguir e ter a vida eterna? Porque eu sou uma boa pessoa, eu cumpro a tua palavra não, eu cumpro os princípios todos da Torá, eu dou esmolas aos pobres, eu faço tudo bem. Jesus disse-lhe: amigo, muito simples, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E ele não foi capaz de o fazer. Ou seja, ele abdicou de viver com Jesus, mas manteve, neste caso, uma riqueza financeira mesmo. E nós podemos fazer como este homem rico, como este jovem rico, não abdicar de algo, ou podemos fazer como Abraão, que abdicou da sua maior riqueza. Mais uma vez, o livre-arbítrio que o Senhor nos dá nos permite decidir por ser alguém que entrega essa maior riqueza para que o seu coração esteja com Deus, ou ser alguém que escolhe continuar a ser como aquele jovem rico. E como eu disse desde o início, não vim falar de riquezas. Porque esta passagem de Lucas 12 fala de finanças, claro, e pode ser usada para nós entendermos a importância de não ser avarento financeiramente, claro que sim. Mas profeticamente fala de algo ainda mais poderoso, que é aquilo que há no nosso coração que nos impede de ter essa vida com Deus. Deixa-me dizer-te uma coisa, nós estamos hoje é o quinto dia, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje é o quinto dia, nós entramos num processo de 70 dias de junho e oração até ao final do ano, começou o dia 23, hoje nós estamos no quinto dia. Eu creio que vai ser um tempo poderoso, um tempo em que nós estamos a buscar diariamente pela ativação dos dons do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor nos vai pedir renúncias neste tempo. Não tenhas dúvidas disso, o Senhor vai nos pedir para renunciarmos a coisas que nos afastam
dele e que não nos permitem consagrar a Ele. E à medida que nós formos renunciando a essas coisas, à medida que nós nos formos envolvendo, eu creio que o Senhor nos vai falar cada vez mais forte ao nosso coração e nós vamos ser capazes de perceber que há riquezas que estão a ocupar o lugar no nosso coração e que não nos permitem ter essa vida completa com Jesus. Deixa-me dizer-te algo importante sobre este tempo de jejum e de oração em que nós temos estes 70 dias. Naturalmente falando, quando... Não sei se todos nós, alguns de nós já presenciámos incêndios ou fizemos queimadas para queimar lixo e mato, principalmente para queimar mato. Quando há um incêndio, quando se faz uma queimada, nem que seja uma queimada controlada, à medida que o calor aumenta, o que nós vemos é que começam a fugir os bicharocos que estão ali. Não é? Sejam eles uns mais amigáveis, outros menos amigáveis. Mas as cobras saem, os lagartos fogem, os ratos fogem. Ou seja, aqueles animais que são errados vão ficando escondidos, mas quando o calor aperta, eles saem, eles fogem. Eu creio que estes 70 dias de jejum e de oração, à medida que nós formos buscando a presença de Deus, o fogo de Deus vai vir sobre a nossa vida. O fogo de Deus vai vir de uma forma tão intensa sobre nós que não pode ficar nada em nós que não seja santo. Aquilo que não é santo, nós vamos ser impelidos a sair. Se nós temos pequenas cobrinhas que nos impedem, que nos travam, que nos prendem, isso vai sair porque nós estamos a buscar. Por isso é que é importante que nós, como igreja, nos envolvamos neste tempo de jejum e de oração, porque é não só a ativação dos dons, é a transformação da nossa vida que está em causa. E à medida que essas pequenas coisinhas vão saindo, à medida que essas renúncias vão acontecendo, o Senhor vai nos pedir, vai nos lembrar desta palavra de hoje e vai nos dizer: esta riqueza eu quero que tu coloques no meu altar. Esta riqueza eu quero que deixes de ter o lugar primordial na tua vida. E à medida que nós vamos fazer isso, à medida que nós formos ouvindo a voz de Deus, nós conseguimos perceber que devemos obedecer e que devemos fazer. Deus sabe como tudo começa e Deus sabe como tudo acaba. Nós não sabemos como nada começa, nem sabemos como nada acaba. Nós sabemos quando as coisas começam porque vamos vivendo, mas não sabemos qual é o momento de começarem. Mas Deus sabe todas as coisas. E não foi por acaso que Deus entregou a palavra sobre distrações ao nosso irmão Alcides na sexta-feira. Não foi por acaso que Deus entregou a palavra sobre a lência e a obediência à nossa irmã Lucilene na quarta-feira passada. Porque, como eu digo sempre, se nós formos ver as nossas gravações, há ali um fio condutor que não sou eu que faço. É Deus que vai fazendo coisa, uma palavra corrobora a outra, uma palavra complementa a outra, uma palavra começa a lançar algo para a outra. E tudo o que nós percebemos é que não é por acaso que o Senhor hoje nos diz para entregarmos algo que é importante para nós, para que Ele possa verdadeiramente reinar na nossa vida. Porque nós, quando fazemos algo, nós pensamos no resultado final. Eu não é? Deixa-me dar-te um exemplo. Todos nós conhecemos. Quem gosta de bolos? Eu tenho que levantar os dois braços, porque eu sou guloso. Todos nós, quando fazemos um bolo, não vou dizer todos nós, pode haver alguém que seja diferente, mas o que nós vamos fazendo é, nós vamos juntando os ingredientes, a farinha, o açúcar, a manteiga, o fermento, os ovos, e nós estamos a pensar em quê? No resultado final. E se calhar até já na nossa cabeça, quem gosta e sabe fazer, como é que eu vou decorar o bolo? Vai ficar mais alto, vai ficar mais baixo? A forma onde eu vou pôr o bolo? A gente está a fazer aquilo, a colocar lá na máquina que faz tudo e que junta e não sei o quê, e nós estamos a pensar no bolo que vai sair. Deus não funciona assim. Porque Deus já sabe o que vai sair. Deus está preocupado no ingrediente que está a ser usado e no processo de ligação dos ingredientes. E sabes uma coisa? Tu e eu somos os ingredientes deste bolo. Tu e eu somos os ingredientes desta vida. E este processo em que nós estamos, de crescimento, de maturidade espiritual, de caminhada espiritual, esse processo é o que nos permite ter condições para receber as promessas de Deus e, ao mesmo tempo, libertarmos essa riqueza que nos prende, às vezes, no nosso coração. Deus não está preocupado com como nós vamos ser no final, porque Deus já sabe como nós vamos ser. O Senhor é o dono do tempo e do espaço, está acima do tempo e do espaço. Deus já sabe como nós vamos terminar a nossa carreira. Deus está interessado como é que eu me vou adaptando ao processo, como é que eu me vou mudando,
como é que eu vou alcançando aquilo que Ele quer para mim e como é que eu vou tendo cada pequena vitória diária. E este processo é fundamental. Pensa assim, Deus é um Deus de milagres, amém? Deus lança 10 pragas sobre o Egito para que o faraó perceba que tem que deixar de ter um coração duro e deixar o povo ir. São coisas que o homem consegue fazer? Não. Parar o sol, transformar água em sangue, piolhos. Deus não consegue fazer, o homem não conseguiu fazer. Os mágicos do faraó não conseguiram fazer. Depois o povo sai da terra do Egito, o povo chega ao Mar Vermelho, estão ali um beco, um obstáculo, não é possível passar. E Deus dá um comando e quando Moisés coloca o seu pé, o Mar Vermelho abre e o povo passa. Então, ninguém tem dúvidas que Deus é um Deus de milagres. Então, porquê é que Deus não pegou no povo, não o tirou assim do Egito, um redemoinho de vento, e meia hora depois o povo estava na terra prometida. Paz. Desastre traz paz. Fantástico. Porquê é que Deus não fez isso? Nunca paraste para pensar? Deus criou o céu e a terra, o que nós vemos e o que nós não vemos. Deus criou as iluminárias, estão nos céus. Deus faz tudo. Deus faz um cego ver, um leproso ser curado. Porquê é que Deus não tirou o povo dali e não os pôs na terra prometida? Porque o importante não era a terra prometida, era o processo até eles chegarem à terra prometida. E aqueles que foram deixando do seu coração, tirando as riquezas do seu coração, como a incredulidade é uma riqueza, sabias? Quando toma um lugar no nosso coração é uma riqueza. Mas isso não vale nada. Não vale, mas impede que conheças Deus. A falta de fé. Isso é uma riqueza? Se eu não tenho fé, Deus não pode fazer coisas em mim. Jesus, o que é que a Bíblia nos diz? Que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Se eu não tenho fé, será autor de quê? Ou seja, há coisas no coração daquele povo que foram tratadas e tiradas, bem como o seu caráter, no processo de sair da escravidão para a liberdade e a terra prometida. Por isso é que é importante o ingrediente e o processo. Por isso é que é importante que nós hoje possamos entender que o Senhor está interessado no nosso processo, nesta caminhada e na forma como nós tiramos riquezas ou renunciamos a coisas que não são riquezas para poder o Senhor Jesus ter um lugar no nosso coração. Porque Deus, por vezes, vai nos pedir renúncias para coisas que para nós são super importantes, mas que nos atrasam nesse processo. Pensa assim, nós falamos, e isto há de acontecer um dia. A gente um dia vamos ter aqui uma equipa de gente que vai fazer a meia maratona e que vai atravessar a ponte com camisolas a dizer Jesus salva, e nós vamos impactar esta nação através dessa meia maratona na ponte, porque vamos passar em todos os telejornais do mundo como aquele grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas, do mais velho ao mais novo, que passaram a ponte na caminhada. Nós vamos fazer isso, amém? Tu preferes fazer essa caminhada com ténis bons ou com galochas? Com ténis bons. Preferes fazer essa caminhada de atravessar a ponte? Já não vou dizer a correr. Correr são alguns. E os mais produtivos fisicamente. Mas preferes fazer isso bem equipado ou com um ganda sobretudo e uma gabardine? Preferes fazer isso sem nada ou com uma mochila com 20 quilos? Se fizeres com uma mochila de 20 quilos, avisa-me que eu vou ficar só a filmar. Porque 10 minutos depois cais para o lado. Se nós formos num processo e nos formos libertando de coisas que não são importantes, mas que prendem o nosso coração, nós caminhamos melhor com Jesus. Se nós formos num processo com coisas que nos trazem peso, com dores, com riquezas que nós não libertamos do nosso coração, nós não conseguimos ser como Abraão. Não colocamos Deus no primeiro lugar na nossa vida. Amém? Podemos ficar de pé para nós orarmos, para nós podermos terminar. Antes de nós orarmos, eu vou fazer a mesma pergunta que fiz no início. Qual a riqueza que tens hoje para entregar nas mãos do Senhor? Qual a riqueza que ocupa o lugar de Deus no teu coração? O que ocupa esse lugar? Que não te permite ter essa vida íntima com Deus? Que não te permite ter essa intimidade com Jesus? Que te afasta até dele?
porque achas que não vale a pena? Quais as prioridades da nossa vida que têm que ser revistas? Todos nós temos prioridades. Todos. Até aquele de nós que acha que não tem prioridades. Nós temos prioridades. Vou dar um exemplo. Coisas que às vezes são tão automáticas que nós não paramos para pensar em uma verdade. Alguém aqui toma banho vestido? Não. Aprendemos. Não se toma banho sem tirar a roupa. Há coisas tão simples quanto isso. Nós, quando comemos, abrimos primeiro a boca, depois colocamos a comida. Há coisas que são naturais e há coisas na nossa vivência diária que nós definimos como prioritárias. E se nós percebermos quem Jesus é, nós percebemos que elas, além de não serem prioritárias, nós deveremos renunciar a elas. E isso é importante nós entendermos. Isso é importante nós percebermos. O que é que nos poderá andar a causar distrações? Será que nós andamos distraídos com alguma coisa que já não deveríamos nesta altura? Estamos sempre a tempo de retomar o caminho e de não nos distrairmos. E por último, para nós pensarmos, mas não menos importante, o Senhor Jesus fez uma aliança connosco no dia em que nós, de livre vontade, dissemos: Senhor Jesus, eu quero que faças parte da minha vida. Então, como é que está a nossa parte nessa vida com Jesus? Será que Jesus pode contar connosco da mesma forma que nós contamos com Ele? Ou será que quando Jesus quer fazer alguma coisa, nos quer ajudar, nós temos sempre alguma coisa que ocupa o lugar de Jesus? Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Jesus, nós não queremos ser como aquele homem que o que foi fazer foi perguntar-te. Aliás, foi pedir-te: diz ao meu irmão para repartir a sua herança comigo. Senhor Jesus, nós não queremos ser homens e mulheres que têm prioridades na vida, que não são viver contigo e ter intimidade contigo. Então eu oro nesta manhã, Senhor, para que cada um de nós possa entender a importância de priorizar na sua vida o que é o certo, mas acima de tudo para cada um possa dar ouvidos ao Teu Espírito Santo, Senhor. E hoje, começar hoje, não deixar para amanhã, começar hoje a tirar da sua vida aquilo que possa afastar o caminho que Tu tens para Ele. Deus, eu oro para que neste processo de crescimento, neste processo de transformação, neste processo de mudança, nós possamos entregar não somente aquilo que não é certo, mas acima de tudo, que nós possamos colocar no Teu altar hoje aquilo que ocupa o Teu lugar no nosso coração. Eu não sei o que é, mas eu sei que nós precisamos verdadeiramente de colocar Jesus, de colocar-te, Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, no nosso altar. Então eu oro hoje para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Senhor, ministra aos nossos corações nesta manhã, para nós termos essa ousadia, essa confiança, essa fé inabalável no Senhor, de lhe entregar tudo aquilo que está a ocupar o seu lugar, para vivermos, para experimentarmos essa transformação, para experimentarmos qual a doce presença de Deus na nossa vida, para vivermos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em cada um de nós. Para que isso aconteça, nós temos que ouvir o Senhor e sem medo de entregarmos aquilo que nos prende, aquilo que nos atrasa, aquilo que nos impede de ter comunhão e vida verdadeiramente plena com o Senhor Jesus. É o que eu oro, em nome de Jesus.